Com relação à definição de refluxo fisiológico e refluxo patológico, o que vai diferenciar ou doença do refluxo gastroesofágico, que a gente chama, normalmente a gente fala, é um refluxo fisiológico ou é uma doença do refluxo. O que diferencia não tem nada a ver com volume também. É o que eu falo às vezes no consultório, mãe, pode vomitar a alma, pode vomitar o dia inteiro, à noite, se o bebê está bem, sorridente, feliz, mamando, ganhando peso, se desenvolvendo. Beleza, ele é o quê? Um golfador, um vomitador, um regurgitador feliz. Esse é o termo que a gente usa. Ele é um golfador feliz, ele tem um refluxo fisiológico que vai se resolver sem maiores problemas aí quando ele adquirir postura, começar a comer alimentos sólidos, esse esfíncter aí esofagiano amadurecer, tranquilo, ele não tem sintomas, sinais de alerta. No refluxo patológico, a doença do refluxo, você já viu, o nome é doença, então tem alguma coisa aí diferente. Ele é caracterizado quando essas manifestações clínicas, de uma forma geral, para se entender melhor, essas manifestações clínicas que o bebê tem, mexem com a qualidade de vida desse bebê. Então é um bebê que é irritado o dia todo, aquele bebê que chora, é um bebê que geralmente eu peço à mãe para botar o bebê no seio, no consultório, durante a consulta, mãe, bota o seu bebê para mamar. Um regurgitador feliz, ele mama uma boa, pode até depois da mamada vomitar, mas ele mama bem. Um bebê que tem doença do refluxo, ele tem fome, né, claro, então ele vai mamar, ele não consegue. Aquele conteúdo de leite entra em contato com a acidez do estômago, ele começa a jogar a cabeça para trás, e ele se irrita, e ele chora, e ele se contorce. É um bebê que tem essa postura, geralmente o dia todo, para dormir também, ele faz essa postura de colocar o pescoço para trás, igual quando a gente está com azia. A gente não tenta fazer isso para respirar melhor. Instintivamente a gente faz isso no sentido de melhorar essa dor, esse desconforto. O bebê faz isso. O bebê pode, inclusive, ter contrações de dor, choro mesmo de dor, pode vomitar com sangue. Então, são outros sintomas que, na grande maioria das vezes, o bebê não tem. Eles têm, geralmente, o refluxo fisiológico. E, há algum tempo atrás, existia esse conceito, por isso que às vezes ainda persiste, de quantidade de vômito. Vamos diminuir essa quantidade de regurgitação, de golfada, para que o bebê golfe menos durante o dia, só isso. Mas se o bebê está bem, não tem por que você usar medicamento. Eles já foram até uns que a gente utilizava para isso no passado. Eles, nessa última atualização do Naspigan e do Espigan, eles foram realmente, não é para utilizar por conta de quantidade de vômito, de refluxo, de regurgitação ou de qualquer coisa que seja. Esses bebês que golfam muito, eles costumam a família ficar mais apreensiva. Claro, você tem um bebê e toda mamada, depois o bebê mama e depois de toda mamada ele golfa, ele regurgita, claro que dá uma certa ansiedade na família. Eles ficam na dúvida realmente se aquela quantidade é normal, se aquilo é normal, mas por que não vai fazer nada, né? O que a gente pode fazer para melhorar isso? E a melhor coisa é a informação. Você não pode ceder, né, e começar a passar um monte de medicamento para um bebê que está bem. Então, como eu falei anteriormente, bebês que golfam muito, eles precisam ser avaliados do mesmo jeito dos que golfam pouco. Qualidade de vida tá boa, eles são vomitadores ou golfadores ou regurgitadores felizes, eles golfam então ali como se nada estivesse acontecendo. Nada precisa ser feito do ponto de vista medicamentoso. É um bebê que golfa, mesmo que seja pouco, mas tem sintomatologia, é um bebê irritado, é um bebê que não dorme, é um bebê que não ganha peso, não se desenvolve de forma adequada. Esse sim precisa de uma orientação, né, de um olhar aí especial. Eu tenho até uma paciente minha que é filha de amigos pessoais meus, e ela dizia assim, chegava lá todo mês, Raquel,
Minha bebê continua golfando muito após as mamadas e sempre a gente fazia a avaliação toda, aleitamento materno exclusivo, o bebê sempre estava ganhando peso, crescendo, se desenvolvendo e eu conseguia em alguns momentos, como a gente costuma se ver nos fins de semana, é uma família que frequenta a minha casa, que eu frequento a casa, enfim, e eu olhava para o bebê de vez em quando, ela golfava. Aí todo mundo, aí de novo, golfava e sorria. É uma golfadora feliz. Fique tranquila que nada vai acontecer. E hoje ela está com 1 aninho e desde os 9 meses, mais ou menos, um pouco antes, começou a comer alimentos sólidos, começou a ficar mais de pé, sentada. Melhorou. Passou o refluxo, ficou no passado e não precisou usar nada de medicação. Né? Como a maioria dos bebês. Então, acalma o coração, vomita, golfa, deixa à vontade, que na maioria das vezes vai passar. Alguns bebês que têm algumas condições específicas, eles costumam golfar um pouco mais, mas também não quer dizer que por eles terem essas condições específicas, você vai mudar a forma de você encarar. Mas, por exemplo, bebês prematuros. Se a gente fala que esse esfíncter, essa válvula muscular que tem entre o esôfago e o estômago, ela começa a amadurecer com o tempo, se você pensar que o prematuro nasceu antes do tempo, ele ainda tem um tempo maior para que isso amadureça. Ele ainda nasce com esse esfíncter um pouquinho mais aberto do que os demais. Então, quanto mais prematuro é o bebê, mais refluxo ele pode ter. Não quer dizer que seja um refluxo patológico, não quer dizer que seja uma doença do refluxo, mas a tendência é que ele reflua mais, que ele golfe mais, regurgite mais do que os bebês que não são prematuros. Outro caso são os bebês obesos, os gordinhos demais, por isso que a gente fica ali ligado, peso. Hoje em dia a gente tem muita preocupação com excesso de peso, aquele bebê gordinho bonitinho, né? Da Michelin, todo cheio de dobrinha, tá no passado, né? Hoje em dia a gente sabe que tem que ser um bebê slim, um bebê fit, para ter mais saúde. Esses bebês mais gordinhos, obesos, eles têm maior tendência a regurgitar, golfar, por conta mesmo de aumento da pressão intraabdominal, por conta da própria gordura corporal e da dificuldade também de se manter mais ereto, gordura facial, uma série de alterações que a gordura acarreta, também aumenta a chance de ter refluxo. Bebês que têm condições respiratórias crônicas, problemas respiratórios crônicos, como fibrose cística, broncodisplasia. Bebês que têm neuropatias, né, crônicas, bebês que são, por exemplo, tem paralisia cerebral, que tem dificuldade desse controle, né, de deglutição, tem alguma síndrome genética que dificulte essa coordenação entre respiração e deglutição, eles podem ter também mais refluxo, mais golfar mais, vomitar mais. Pacientes também, bebês que tenham alterações anatômicas do trato digestório, então tem uma hérnia de hiato, tem uma hérnia diafragmática, tem uma atresia de esôfago, tem malformações no trato digestório, eles também têm mais tendência a ter refluxos mais graves, até as doenças do refluxo mesmo. E durante a investigação, a gente pode solicitar eventualmente alguns exames mais específicos para essa classe de pacientes, de bebês especificamente, que tem alguma condição especial. O que mais incomoda, o que mais dá medo, eu imagino, que seja nas mães, principalmente desses pacientes que têm uma condição mais específica, é o engasgo. Porque eu mesma tenho medo de engasgo, eu acho que é uma coisa assim que dá um desespero. Então, esse conteúdo gástrico, esse leite voltar a retornar pela faringe, boca, nariz, pode fazer com que o bebê engasgue. Isso realmente é uma condição de emergência, de urgência, tem que ser resolvido imediatamente. Então, a gente tem que estar ciente das manobras adequadas para o desengasgo, o nome da manobra é manobra de Heimlich. Ela dependendo do tamanho da criança, se é um bebê, se é uma criança maior, a gente tem uma técnica diferente. Então, no meu canal do YouTube, a gente tem um vídeo, tem lá escrito engasgo.
Temos um vídeo ilustrativo mostrando como é que se faz essa manobra de desengasgo, desde bebezinhos até crianças maiores. É importante que vocês assistam e estejam preparados para dar este primeiro socorro em casa. É a única coisa que eu acho assim, realmente do refluxo, que imediatamente a gente tem que saber resolver, né? Isso aí é uma coisa que dentro de casa a gente tem que saber resolver para que a criança fique bem, não, né, não engasgue, mas não tenha uma asfixia, uma condição pior. O fato de diagnosticar, de saber se é fisiológico, é doença do refluxo, aí é o profissional médico que vai fazer. E até os pais se perguntam, né, exatamente isso. Quando é que deixa de ser fisiológico? Como é que eu vou saber, doutora? Eu tô com um bebê em casa, a senhora tá falando que não tem muito a ver com quantidade de vômito, de refluxo, de regurgitação, mas tem a ver com a condição do meu bebê. Se ele é um bebê que está irritado, que não está ganhando peso, não está se desenvolvendo, é um bebê que vomita sangue, é um bebê que não dorme, é um bebê que fica, né, com essa postura, jogando o pescoço para trás o tempo inteiro. Então, eu sei disso, mas como é que eu vou ter certeza? Como é que eu posso saber que o meu bebê tem uma condição que não é normal e é uma doença? Primeiro, esses sinais de alerta que a gente está falando. Segundo, existe a chance de um bebê que tem um refluxo fisiológico, que era um bebê que era um vomitador, um regurgitador feliz, que não tinha sintoma nenhum, desenvolver uma sintomatologia. Por quê? Porque o que vai causar os sintomas é justamente se esse conteúdo do estômago, que é ácido, a gente sabe que no estômago tem muito HCl, ácido clorídrico, é um ácido muito potente. Se esse ácido se mistura com esse alimento, com esse leite, volta em grande quantidade para o esôfago, ele pode começar a causar uma corrosão nessa mucosa do esôfago, que não é para ter ácido. Então, nós temos, os bebês também têm algumas, como é que eu vou dizer, alguns mecanismos de barreira, de defesa, muco, produção de algumas substâncias que ajudam a evitar que esse ácido faça isso. Então, nesses bebês, na maioria deles, graças a Deus, na maioria deles, essa condição de refluir o ácido para o esôfago, os mecanismos de barreira conseguem evitar que ele desenvolva uma doença mais grave. Porém, em outros bebês, infelizmente, este refluxo pode vencer essas barreiras de defesa e aí sim, misturado com esse ácido clorídrico, que é muito potente no estômago, começar a voltar e corroer a mucosa do esôfago, fazendo o que a gente chama de esofagite, que é uma inflamação no esôfago, muito dolorosa, pode ter sangue nesse vômito por conta dessa esofagite. Esse bebê também pode, com esse conteúdo ácido que vai até a faringe, ele pode penetrar na traqueia, fazendo microaspirações, ele começa a aspirar esse conteúdo que vem da traqueia e vai lá para o pulmão, e faz uma irritação também nesse pulmão, faz o que a gente chama de pneumonia aspirativa, porque o bebê aspira esse conteúdo e vai lá para o pulmão. E é grave também, os bebês às vezes são internados por conta disso. Às vezes é um bebê que tem pneumonia de repetição e a gente, quando vai investigar, vê que é refluxo. Então, na cabecinha de vocês tem que estar assim, o que é fisiológico? É algo que não causa dano ao bebê. É um bebê que tem refluxo, episódios diários, pode ser de regurgitação, de vômitos, mas que ele vomita, não tem náusea, não tem vômito com sangue, não aspira, não tem, como é que se diz, não para de respirar por conta disso, não impede ele de crescer, se desenvolver, ganhar peso, dormir, viver normalmente. A qualidade de vida dele está preservada. Às vezes pode ter até algum sintoma logo depois que regurgita, mas algo que você vê que não é uma coisa muito grave, que dura muito tempo. Rapidinho se resolve, né? É uma coisa que você consegue administrar, você vê que não é o dia todo, é uma coisa mais tranquila, você consegue administrar e ver que seu bebê está bem. A doença do refluxo,
ela ocorre justamente, que a gente chama de doença, quando ocorre a quebra desses mecanismos de barreira, e ocorre uma esofagite, uma pneumonia aspirativa, os vômitos, a regurgitação, ele vem acompanhado de irritabilidade, de dor, de mudança de humor, de não ganho de peso, não desenvolvimento adequado, como eu falei, vômitos com sangue, e pode ter sintomas até extra-gastrointestinais. A criança pode ter, o bebê pode ter uma tosse crônica que você não consegue correlacionar com nenhuma infecção de via aérea, nenhuma alergia. É um bebê que está rouco, que tosse com frequência, que tem uma sibilância, um barulhinho, como se fosse um bebê, um lactente sibilante, que dá um piadinho no peito. É um bebê que tem pneumonia de repetição. Então, esses sinais são sinais de alerta e são sinais que levam a gente a imaginar que seja realmente uma doença do refluxo, algo que tem que ser tratado de forma mais incisiva e não simplesmente, né, como algo fisiológico que vai passar. Então, isso aí, vocês conseguem perceber em casa e, claro, quem vai fazer o diagnóstico realmente, que vai fechar o diagnóstico junto com a família, é o pediatra, né, que ele que está apto, ou o pediatra geral, ou o gastroenterologista pediátrico, que vai realmente dar esse diagnóstico de doença do refluxo e seguir aí com o tratamento e a conduta adequados.